Fica à vontade então, Clara. Ah, tá. Agora eu tô vendo. Se você puder passar, acho que, bom, na verdade eu parei, né, pessoal, falando para vocês a respeito dessa viagem que eu fiz para Disney e uma das coisas positivas que esse intercâmbio me trouxe foi o quê? Saber que eu sozinha consegui viajar para fora, chegar até os locais. Claro que toda vez quando a gente faz algo sozinha, principalmente em um país diferente, muitas coisas acabam acontecendo, mas assim, quando eu voltei de lá, eu realmente percebi que, nossa, eu realmente consigo, né? Eu não preciso da minha mãe ou dos meus pais para conseguir fazer alguma coisa, ou enfrentei meus medos para conseguir realizar ali o que eu gostaria, tá? Pode passar para mim, Natália, por favor. E dentre aí, durante o intercâmbio, o que aconteceu? A minha mãe acabou indo me visitar, né? E junto a ela, a gente conheceu a neve, que foi uma experiência incrível que o intercâmbio me proporcionou, porque no Texas, pessoal, lá não neva, é muito difícil nevar. E foi uma experiência também incrível. E claro que cada viagem que a gente faz, que o intercâmbio traz para você, a gente vai aprendendo alguma coisa diferente. Lembrando o seguinte, tá, gente? Todas essas viagens que eu fiz foi com o dinheiro que eu guardei através do serviço que eu prestava para a família, tá bom? Então, quando você for viajar ou fazer um intercâmbio, se no futuro você optar por estar fazendo esse intercâmbio, a gente tem que lembrar que a gente tem que ter metas. Tem pessoas que viajam para fora e elas preferem mais comprar roupas ou comprar eletrônicos. E o meu objetivo quando eu fui era justamente treinar o inglês, conhecer culturas diferentes, pessoas diferentes e principalmente essas viagens, tá? E isso é muito bom vocês terem em mente de começar a guardar o dinheiro, porque isso traz várias possibilidades para vocês, ok? Pode passar, Natália, por favor. Aí aqui algumas outras fotos, né, da eu e minha mãe, a gente foi conhecer alguns lugares na neve, a gente passou muito frio porque a gente nunca tinha ido visitar a neve e às vezes a gente não tem noção dessa questão do frio. Eu tinha comprado essa jaqueta rosa, como vocês podem ver, que ela é totalmente impermeável. Minha mãe ganhou da minha host uma jaqueta impermeável quando ela foi para lá, mas assim, a gente não tem noção nenhuma. A gente acha que é só colocar uma calça, uma blusa e não vai ter frio, mas não, você tem que estar sempre usando as roupas apropriadas para esse tipo de clima, né? E como eu disse, né? Toda viagem é um aprendizado, certo? Pode passar, Natália. Bom, pessoal, e seguindo aí, como, como eu vim comentando com vocês, o começo do intercâmbio foi muito difícil para mim, como eu mesma havia falado, a questão de ficar vários meses sem fazer amigos, a questão das crianças. E após isso, que tudo deu certo, que eu fiz amigos, a relação com as crianças estava perfeita, com a família, foi uma ótima família que eu consegui. Foi tudo flores, né, pessoal? Mas nem tudo é perfeito. Por quê? Às vezes a gente esquece que a gente está na América e algumas coisas acabam acontecendo com a gente. E isso foi mais um aprendizado para mim nessa minha viagem, porque a gente vê muito na televisão, e acho que eu até comentei com vocês a respeito da polícia, que lá de fato a polícia funciona mesmo. Existem muitas regras, muitas leis nos Estados Unidos, e às vezes a gente acha que talvez com um jeitinho nosso a gente vai conseguir driblá-los. Mas eu lembro que teve um dia, como nós já estávamos morando numa casa nova, eu acabei me atrasando para ir buscar o Gabriel na escola. E eu fazia um caminho diferente, um caminho novo para a escola. E a placa da velocidade que eu podia andar naquela rua, ela estava bem no começo
da estrada. E aí foi passando, e eu acabei acelerando um pouquinho. Era coisa assim, você tinha que ir a 30 por hora, eu estava a 40. E sabe filme? Quando a gente vê o filme assim, que a polícia vira o carro, liga a sirene, parece que você é um bandido. Isso aconteceu comigo e o guarda, ele me multou, porque eu estava a 10, a 10 a mais, eu estava andando a 40 por hora, e isso foi uma coisa muito ruim, principalmente para minha família, porque eu não sei se vocês sabem, mas lá nos Estados Unidos, todos os carros, eles precisam ter seguro, tá, pessoal? Aqui no Brasil é diferente, você opta pelo seguro. E o que que acontece? A partir do momento que você recebe um ticket, uma multa, o seu seguro sobe, entendeu? Então você vai pagar aquele valor a mais, né, até você não tomar outra multa. Então eles fazem isso justamente para a pessoa ser mais cuidadosa ainda no trânsito. Enfim, depois como eu levei essa multa, o que aconteceu? Foi mais uma coisa que eu aprendi no intercâmbio. Quando você leva uma multa lá, você tem que conversar com o juiz e dizer que você tem que conversar com o juiz, você tem que ir bem vestido, tá, gente? Para dizer que você de fato está arrependido do que você fez. E aí você conversa lá para ver se você consegue diminuir essa multa ou cancelá-la. No meu caso, como tinham pessoas trabalhando ali quando eu recebi a multa, trabalhando na rodovia, eles não conseguiram cancelar minha multa, eu também não consegui fazer algum trabalho voluntário, para que também aquele seguro a mais que que a minha família receberia, fosse cancelado. E essa multa eu levei faltando 2 meses para voltar para cá. E é uma situação muito chata, né, gente? Mas foi algo aí que eu aprendi novamente, né? A gente sabe que os americanos, eles são muito pontuais, é uma coisa que eles levam isso muito a sério, e às vezes por conta de uma atrasadinha que eu dei, isso aí mudou totalmente aí o percurso. Pode passar, Natália. Bom, pessoal, e aí já estou finalizando aqui para depois tá explicando alguns pontos positivos do intercâmbio. Como eu falei para vocês, quando você faz esse programa au pair, você tem, depois do seu contrato, 1 mês de férias. E nesse 1 mês de férias, você pode fazer o que você quiser nesse 1 mês, tá, pessoal? E aí eu optei por estar viajando aí viajando, fazendo uma última viagem. Só que aí o que aconteceu? Eu ia fazer essa viagem com uma amiga, mas no fim não deu certo. E aí eu vi na internet uma viagem em grupo. Sabe quando você pega o ônibus e viaja em grupo? Então, nessa viagem, eu iria viajar até a Califórnia, como vocês podem observar aqui no mapa, aqui no canto esquerdo. Isso. E de lá, viajei de avião e de lá eu ia conhecer Nevada, Arizona, Utah, Idaho e Wyoming. Só que assim, quando eu fiz o booking lá, a reserva desse ônibus, lá estava falando que a maioria das pessoas que iriam estar nesse ônibus eram chineses, porque a guia ela ia falar em chinês e em inglês, ok? Só que aí, pessoal, mais uma surpresa, né? Quando eu cheguei lá no ônibus e a gente começou a viagem, a guia, ela coloca você, ela fala quais lugares você vai sentar. Então, durante todo dia, você sentava num lugar diferente para que todo mundo pudesse ter uma vista aí diferente das viagens. Só que o que aconteceu? Quando a gente iniciou a viagem, o ônibus ele tinha 60 poltronas. E aí ela falou assim, levanta a mão quem não é chinês aqui. Aí ela pegou e levantou a minha mão. O que aconteceu? Eu viajei, pessoal, por quase 15 dias com 59 chineses, tá? Foi assim uma loucura, porque eles têm aí uma cultura totalmente diferente, tá, gente? Foi um novo aprendizado aí para mim.
E muito louco. Os chineses gostam muito de tirar fotos, eles tiram fotos com tudo, tá? E só para vocês terem uma ideia, cara, na minha frente tinha um cara que isso para eles, tá, gente? É normal, é uma coisa da cultura deles, mas pra gente não. Ele ficava, gente, arrotando toda hora, alto, e isso aqui pra gente é uma falta de educação, na verdade. Então, assim, foram coisas que eu fui aprendendo, aconteceram várias coisas, porque se eu for contar tudo aqui não dá tempo, né, pessoal? Mas assim, que a gente tem que entender o lado da cultura. A pessoa diferente que estava ali era eu, não era eles. Então você chegar e reclamar, né? Olha, o cara tá fazendo isso, mas é uma coisa da cultura e é muito normal isso daí para eles, tá certo? E nessa viagem eu conheci um cara, só para vocês terem uma ideia, chinês também. O nome dele é Ihia e para vocês terem uma ideia, ele tem uma bolsa de estudos numa faculdade nos Estados Unidos e o governo paga para ele ensinar nessa faculdade. Ele foi aluno, ele estudou economia, fez PhD em economia também e ele ensina os outros alunos aí da faculdade. Então ele não paga nada e para vocês terem uma ideia, ele fala 8 idiomas, tá? Ele é muito inteligente, fala 8 idiomas. Ele foi fazer um intercâmbio, acabou se matriculando aí na universidade e hoje ele mora nos Estados Unidos e só ensina os alunos. E todo ano, pessoal, ele viaja ou para Espanha ou para França para fazer pesquisas com a universidade, tá? Muito, muito legal. Pode passar, Natália. Quanto tempo nós temos, Natália? Só para eu não me perder aqui. Oi, deixa eu ver. Então, aqui não tá aparecendo para mim, porque só aparece na hora que falta 10 minutos. Ah, Mas tá. Não, aí você provavelmente me avisa. deve estar faltando uns 20. Ah, tá. Não, tudo bem. Pode passar, tá? Então, eu tenho algumas dessas viagens que eu fiz com esses chineses, tá? Esse aqui é o Arizona e toda essa viagem foi feita com uma guia turística. Então, pessoal, toda vez quando você viaja com guia, você também tem que dar gorjeta para esse guia. Então, todos os lugares que eles te levam, você tem que dar essa gorjeta. Por quê? Porque entra naquilo que eu disse para vocês na questão do trabalho, certo? Então, lá nessa viagem, no intercâmbio, você pagava $5 por dia de gorjeta para o guia turístico, certo? Aí tem mais algumas fotos, se você puder estar passando para mim. Essa aqui, a gente ficou em Las Vegas, em um hotel, tá, pessoal? E nesse hotel, em cima do hotel, tinha um parque de diversões lá em cima desse hotel. A gente escuta muito falar de Las Vegas. Las Vegas é um lugar muito diferente, porque lá nos Estados Unidos a gente não pode sair na rua com bebida alcoólica, tá? É proibido isso. Às vezes a gente vê em filme que geralmente a bebida está dentro de um saquinho, né? De padaria, justamente para não incentivar as crianças ou os adolescentes a ingerirem bebida alcoólica, tá bom? E só que lá em Las Vegas é diferente, porque lá é um pouco mais liberal. E eu não sei se vocês sabem, mas uma das curiosidades de Las Vegas é o seguinte: Las Vegas é famosa só por uma avenida. Nessa avenida, pessoal, você tem vários hotéis e cada hotel ele tem um tema. Então, o que as pessoas fazem lá em Las Vegas? Elas exploram os hotéis. Então, você pode entrar dentro de um hotel e ter uma experiência como um parque de diversões, ou tem o Hotel da Itália, que lá dentro você tem muitas coisas que tem na Itália, enfim, cada hotel é um tema diferente, tá? E aí você explora essa avenida que tem vários hotéis e conhece Las Vegas, ok? Pode passar, Natália. Aqui também é o Grand Canyon, que eu visitei junto com esse pessoal da China. Pode passar. Essa aqui, pessoal, é a guia turística. A gente tirou essa foto em Yellowstone e essa guia ela já viajou pelo mundo todo e
ela falou que um dos lugares mais lindos que ela já conheceu na vida dela foi a Nova Zelândia, que se ela pudesse, ela voltaria para lá. Ela falou para mim que toda vez quando ela viaja para algum lugar, ela busca conhecer sempre cidades diferentes e não sempre voltar no mesmo lugar. Pode passar, Natália. Aqui também foi em São Francisco, na Califórnia, acho que vocês já viram também aqui nos filmes. E tudo isso, pessoal, foi o intercâmbio que me proporcionou, tá? Sou muito grata a ele por tudo isso. Isso. Agora, pessoal, o que acontece? Quais foram os pontos positivos de eu ter feito esse intercâmbio? Como eu falei para vocês, eu já sabia inglês. E para você fazer esse intercâmbio, você pode saber inglês ou não que você não precisa saber, mas você precisa ter pelo menos um pouquinho aí de conhecimento, tá, pessoal? Porque você vai precisar ler um manual para você estudar como que é a cultura americana, como que se cuida de determinado tipo de criança, né? Bebê, a criança mesmo, né? O pré-adolescente e o adolescente. Outro ponto positivo aí do intercâmbio foi que eu encontrei assim pessoas maravilhosas que eu tenho contato até hoje, de várias culturas diferentes. A gente acaba aí vendo como que as pessoas são e como as culturas são diferentes em cada parte do mundo. E a gente também acaba mudando como pessoa, né, pessoal? Cada pessoa, o intercâmbio vai impactar de uma forma diferente. Você começa a ver a vida de uma forma diferente. Eu estava em Hollywood, eu tinha 21 anos e eu saí daqui com 21 anos, não, desculpa, eu fui com 21 e eu voltei com 21, 22, 20, eu voltei com quase 24 anos, voltei uma pessoa assim totalmente diferente, então mudou muito aí a minha vida. Conheci assim lugares inesquecíveis que toda vez quando eu estava nesses lugares, eu queria muito trazer as pessoas que eu amo, que eu queria que elas pudessem compartilhar, estar vendo o que eu estava vendo ali, e não só através da foto. Foi uma experiência única e eu consegui muito superar, né, vários obstáculos que a gente tem. Às vezes a gente é muito tímida para fazer alguma coisa, ou às vezes a gente tem medo, e ali é você por você. Então, mesmo nas situações difíceis, a gente tem que encarar e fazer dar certo. Porque quando a gente faz um intercâmbio, qualquer coisa na nossa vida, né, pessoal, nunca é fácil. Tudo sempre vai ser um pouco difícil e a gente precisa encarar isso daí para mudar a nossa vida e mudar a gente também. O que acontece? Quando eu terminei essa viagem, nossa, Clara, mas você não quis ficar lá nos Estados Unidos? Eu até pensei em ficar, tá, pessoal? Muitas pessoas, quando elas viajam para lá, se você quiser ficar depois no programa, você tem duas opções, tá? Ou você casa lá, tem muitas pessoas que casam gostando ou não gostando da pessoa, tem gente que viaja com esse propósito mesmo, vou achar uma pessoa e vou casar, porque como eu disse para vocês, lá eles não demoram muito tempo para pedir a pessoa em noivado. Ou o que você pode fazer? Quando você vai como au pair, você recebe o visto J1, que é o visto de au pair. Quando se você quiser, você pode trocar para o visto de estudante, que é o visto F1. Então, o que muitas pessoas fazem? Quando faltam uns 3 meses, elas se matriculam numa universidade, só que como a universidade é muito cara, o pessoal compra aí 1 ou 2 créditos e quando a matrícula dela sai, eles entram com o pedido desse visto F1 para que o governo possa ver que agora você é um estudante de lá. Então aí ele vai te dar aí 1 ano ou mais 2 anos de permanência no país. E aí o que acontece? Nesse período, a pessoa se programa.
para casar, tá? Porque aí é quando ela ganha aí o green card. Ou, se nesse meio período a pessoa não consegue casar, o que que acontece? Ela compra mais um pouquinho de crédito. Porque aí o governo vai ver de novo, ó, ela está renovando porque ela está o quê? Estudando, tá? Eu optei por não estar fazendo isso porque eu não estava me sentindo segura em relação a isso. Que quando você opta por isso, pessoal, quando você finaliza aí o programa, você tá por você. Então, você tem que ter um dinheiro guardado, você tem que ir atrás dessa questão aí do visto, tá? Você tem que arrumar um trabalho, uma casa, e assim, os custos acabam sendo um pouco altos, tá? E voltando para cá, quando eu voltei para cá, o intercâmbio me trouxe assim muitas coisas boas, como por exemplo, eu consegui o meu primeiro emprego como professora de inglês, aprendi bastante, conheci muitos alunos. Depois eu tive a oportunidade de virar coordenadora de uma escola. Eu aprendi muito mesmo, fiz muitos treinamentos e, como eu disse para vocês, como o intercâmbio, tudo vai mudando na nossa vida, a gente vai ganhando novas experiências. E depois eu percebi que só ficar como coordenadora, aqui em Barra Bonita, não ia. Tava assim, muito. Eu sou uma pessoa que gosto muito de desafios, sabe, pessoal? Então eu falei, tá na hora de dar um passo maior. E aí eu abri a minha escola, que hoje chama iTalk. Faz 3 anos que hoje eu tenho essa escola. É uma escola que aqui eu monto as minhas aulas, os alunos acabam tendo algumas aulas personalizadas em grupos pequenos, e hoje eu sigo a metodologia que eu acredito e eu tenho essa flexibilidade aí de mudar conforme eu vejo a necessidade aí do aprendizado de cada aluno, né? E como a gente sabe, como a gente vê aqui nas escolas grandes não, desculpa, nas cidades grandes como Bauru, São Carlos, o futuro é a escola bilíngue. Então, vejam como que o inglês é muito importante na nossa vida, tanto hoje para o mercado de trabalho, até para essa questão do futuro, que é a escola bilíngue. Eu não sei se vocês sabem, mas a escola bilíngue você matricula o seu filho em uma escola bilíngue, ele vai estudar todas as matérias, vamos colocar aí de manhã em português, e no outro período ele vai ver a mesma matéria em inglês. Então, o professor de matemática, ele precisa saber inglês, de geografia também precisa saber inglês, que é o futuro aí, para o futuro daqui para frente. Tá certo? Pode passar, Natália. Então, só para vocês saberem, aqui a escola iTalk fica aqui na rua 1º de Março, sala 1, aqui tem um WhatsApp. Essa escola, minha escola aí, ela é voltada para adolescentes e adultos, e como o pessoal do Verdão me convidou aqui para estar fazendo essa palestra, se vocês tiverem um interesse de estar vindo fazer uma aula sem compromisso, para vocês conhecerem como que depois se vocês optarem por fazer a matrícula aqui na escola, vocês ganham um desconto na mensalidade, tá? Para vocês estarem estudando aqui no ano que vem. Tá certo, pessoal? Então, por hoje foi só. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta em relação ao intercâmbio, eu acredito que tem alguns minutinhos aí, né, Natália? Tem sim, ainda nem apareceu a contagem dos 10 minutos finais. Tá. Então, não tem problema. Então, temos provavelmente 10 minutos. Então, Tudo bem. se o pessoal que está presente, se quiser fazer alguma pergunta, abrir o microfone, ou se tiver vergonha de falar, quiser escrever no chat, aí eu leio, tá? Mas desde já, claro, então eu vou agradecer, né, a sua presença, a sua participação. Eu acho que foi muito grandiosa essa participação, né? Como eu disse no começo, eu tinha algumas dúvidas sobre intercâmbio, porque quem está de fora, quem nunca fez, tem um olhar, imagina que é uma coisa, né? E você trouxe alguns detalhes que eu nem imaginaria, nem na semana que você apresentou, né, sobre a carta, né, para poder dirigir.
lá. Falei assim, nossa, eu nunca ia imaginar isso, né? De dirigir num país que eu não conheço e eles, assim, a família dá essa abertura para você, né? Para usar o carro da família. Então é uma confiança totalmente diferente. E isso acaba sendo cultural, né? Porque aqui no Brasil a gente é desconfiado de tudo. E lá não, essa confiança acaba mostrando, né, que a gente pode acreditar nas pessoas, né, não ter medo de acreditar nas pessoas. E também lá as pessoas não pisam, não devem pisar na bola tanto quanto aqui, né? Ah, sim, isso com certeza, né? Claro que existem aí as diferenças culturais. Eu acredito assim, pelo que eu convivi, o americana, ele é mais na dele, né? Vamos supor, eu dou um exemplo como lá em casa, né? Às vezes a gente tá lá no nosso quarto, nossa mãe abre a porta e já começa a falar, lá não, eles batem na porta, perguntam se podem entrar. Eles são um pessoal mais na dele, e como você disse, são pessoas que quando você fala, olha, lá eu não sei se vocês já viram muito em filme também, né, pessoal, que às vezes eles falam assim, I promise, eu prometo. Quando lá a pessoa fala eu prometo, tanto para a criança quanto para o adulto, eles esperam que você faça aquilo. Olha, eu não posso jogar hoje, mas amanhã eu prometo que eu vou jogar. Isso é uma palavra muito séria para eles, eles esperam isso de fato. Eu falo, olha, Natália, amanhã eu prometo que eu vou estudar com você. Isso é muito importante para eles. Então, assim, são culturas diferentes e, claro, também você está indo para passar um ano, 2 anos com a pessoa, né? Tem que ter essa confiança das duas partes, né? Claro que às vezes erros acontecem, né? Aconteceram, assim, às vezes coisa boba, mas são coisas assim que a gente precisa passar e a família entende, né? Como a questão ali da carta, da multa, entre outras coisas, mas faz parte, né? A gente às vezes precisa errar para aprender. E assim, né, pessoal, eu comentei com vocês a respeito desse intercâmbio, que é o au pair, mas indo em uma agência, tem vários tipos de intercâmbio hoje, né? Às vezes você não curte muito essa questão de trabalhar para uma família, mas você pode estar indo ou para fazer o colegial, é que agora vocês estão no terceiro, né? Uhum. Ou vocês podem estar indo, depois que vocês se formarem da faculdade, para estar fazendo um intercâmbio para trabalho mesmo, tá? Se você não quiser estar trabalhando para alguém ou quiser estar trabalhando na sua área, hoje em dia tem várias possibilidades, né? Então é bem diferente, um leque muito grande. Não, acho que ninguém vai perguntar. Eu queria fazer uma pergunta sobre a Pode falar. alimentação, né? O que mais se come lá? Porque aqui a gente tem o tradicional arroz, feijão, né? Mas e lá, tem arroz, tem feijão? Como que é assim a comida tradicional? Olha, na família que eu morei, a gente comia bastante arroz, feijão, claro que algumas comidas diferentes, mas assim, com o resto do pessoal que eu convivia, com os meus amigos, eles não comem muito arroz, feijão, às vezes come mais assim uma proteína, né, com uma saladinha, lá tem muita essa questão de, por exemplo, do fast food, dessa comida mais rápida, ou de uma comida mexicana. Então, não é uma coisa assim regrada, principalmente porque para eles o café da manhã é a refeição mais importante. Então, eles comem um café da manhã muito pesado, com ovos, com bacon, com panqueca. E aqui já é o contrário, né? A nossa refeição mais importante é o almoço, né? É uma coisa até que eu acabei aprendendo lá. Às vezes a pessoa convida a gente para ir jantar na casa dela à noite ou fazer alguma coisa à noite. Eu sempre jantava antes, porque o pessoal levava, sabe esses legumes cortadinhos que a gente vê em filme? Tinha muito disso, né? Então não era aquela sustância igual geralmente é aqui, né? Então aí eu fui aprendendo, às vezes alguma coisa que você não curte muito lá,
Tinha o feijão quando eu ia na casa dos meus amigos, mas é o feijão em lata, muito apimentado, nada a ver com o nosso feijão. Então, assim, às vezes eu jantava antes. Então, eles não têm essa substância igual a gente tem aqui. Claro que vai de pessoa para pessoa, né? Mas geralmente não. Então, a Claudinha, Maria Emília, quer fazer alguma pergunta? Mirela, Henrique, Eliel, se quiserem perguntar. Eu gostaria de agradecer, né? Agradecer a Ana por toda essa informação que ela passou para a gente, né? Inclusive para nós, né, Natália? Os alunos que deixaram de assistir perderam muita coisa. E agradecer mesmo, tá? Muito obrigada, sucesso na sua escola aí, viu, Ana? Muito obrigada pelo convite. Tem uma netinha agora de 5 meses, quem sabe ela faz um dia. Tudo bem, com certeza, com certeza. Alguns anos, né? Com 6, 7 anos já pode começar, não pode? Com quantos anos começa? Sim, com qualquer idade, viu? Com qualquer idade. É legal. Idade quanto mais cedo, mais cedo, melhor. Se adapta melhor à língua, né? Porque para a gente é difícil enrolar a língua para falar o inglês, que não é fácil, hein? Sim, sim, mas quanto mais cedo, né? É bem melhor. Bom, a Mirella fez uma pergunta, mas aí eu acho que seria mais entrando em contato com você, né, Clara? Que ela queria saber o preço para fazer aula na sua escola, que ela está procurando onde fazer. Mas se você quiser entrar em contato comigo no WhatsApp, aí eu já passo o valor, porque como você estudou na escola e participou como que chama? Da palestra, aí a gente faz um preço diferenciado. E para os outros alunos que assistiram também, depois se você puder passar para eles. Sim, eu gravei, estou gravando hoje novamente, depois eu disponibilizo no YouTube. Então, legal. Para eles assistirem. Então eu passo para a Mirella o seu contato, para ela poder conversar com você certinho. Isso. Aí você fica à vontade, né? O pessoal, as meninas, os meninos. Eu explico para vocês certinho como que funciona e depois se vocês quiserem vir aqui conhecer ou com um grupo de amigos ou sozinha, a gente está aqui aberto. Tá certo, pessoal? E a professora Cláudia, ela escreveu: quero agradecer pela oportunidade, foi muito válida. Como a Natália disse, aprendi coisas que nunca imaginei. Eu acho muito obrigada. Que foi bem isso, né? É uma experiência que só a pessoa que passou por isso vai saber contar detalhes que a gente nunca imaginaria. Eu tive uma prima que morou 1 ano nos Estados Unidos, que ela foi fazer pós-graduação, sanduíche, né, que fala. Ela fez 1 ano no Brasil e 1 ano nos Estados Unidos. E ela ficou, agora eu não sei qual é o lugar, mas era a Universidade de Notre Dame. Eu não sei em que estado fica, mas ela falou que ela morava num apartamento, né? Parecia um apartamento. E logo na primeira semana ela foi fritar uma carne e ela, não sei, começou a sair muita fumaça. E ela abriu a porta do apartamento e a fumaça começou a espalhar e ligou o alarme de incêndio do prédio. Eu não sei o tamanho do prédio, mas ela falou que na hora já começa a vir bombeiro, todo mundo sai. E ela não imaginava que era assim, porque ela tinha que ligar o exaustor e ela não sabia que tinha, né, que ligar para poder puxar a fumaça. Então, assim, são situações que a gente nunca imaginaria. Eu me lembro uma vez você comentando, quando a gente mudou na casa nova, isso foi uma coisa que eu não comentei. Dá tempo ainda, Natália? Tem uns minutinhos? Tem 1 minuto. Eu acho que, assim, quando você muda numa vizinhança, toda vizinhança tem uma piscina, tá? Então, cada vizinhança é uma piscina para você aproveitar. Eu lembro que em cada piscina tem um botão que aciona o bombeiro. Eu lembro que uma vez um dos meninos apertaram e eles perguntaram, tá acontecendo alguma coisa? Precisa de alguma coisa? Assim, na hora, entendeu? Então, é uma coisa, assim, bem, bem diferente.
É um serviço rápido, né? Sim, com certeza. Mas então, pessoal, muito obrigada pela participação e gostaria de agradecer o Verdão, a todos aí que participaram e que me ouviram, tá bom, pessoal? Muito obrigada por tudo. Obrigada a você, Clara. Então, bom final de semana a todos e até mais. Obrigada igualmente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.